Olá, tudo bem? Meu nome é Lucas Concheto e no episódio de hoje a gente vai falar sobre o livro A Mente Organizada do Daniel Levitin. Ele é um psicólogo cognitivo, produtor musical, músico também, produziu álbuns até do Stevie Wonder. Ele é um cara muito versado, está em diversas áreas e na neurociência ele tem se destacado bastante, principalmente com o livro A Mente Organizada. O livro é um guia para a gente entender como funciona a mente e como a mente trabalha a informação. Como todos os dias a gente está recebendo milhares, centenas de milhares de estímulos pelos nossos sentidos, a nossa mente precisa organizar isso, criar coerência para que nada disso fique perdido. E os processos para isso acontecer são muito interessantes e o autor ele vai pontuar isso. Então o livro é legal porque ele fala na prática o que a gente pode fazer para melhorar nossos sistemas de organização, como também funciona o cérebro nesse sentido. Então ele vai falar do córtex, do locus, entre outras áreas do cérebro, e o que torna o livro muito rico. Ele fala de negócios, vida social, tempo, tudo isso pela ótica da neurociência, de como a gente se comporta diante do mundo, como a gente entende as coisas, como a gente armazena, como a gente cria sentido para as coisas e como isso muda a forma como a gente reage ao mundo. O que eu gostei é que o livro é um pouco técnico, então o autor ele traz os nomes das regiões do cérebro, como elas se comportam, mas não numa linguagem muito difícil. É um livro grosso, é um livro relativamente denso para ler, não é uma leitura que flui muito rápido, porque algumas áreas ele viaja muito tecnicamente no funcionamento, na neurociência, mas em linhas gerais é muito bacana para a gente entender como funciona o cérebro. Ele fala sobre o córtex pré-frontal, que é a região onde a gente raciocina, onde a gente processa as coisas, e de como em cada fase da nossa vida essa região vai amadurecendo. As crianças elas têm dificuldade de entender as coisas, e principalmente a de a gratificação. Uma criança sempre quer aquilo para agora, ela não entende que é depois da janta, a sobremesa. Isso acontece não é porque elas são teimosas, mas é porque o córtex pré-frontal dela não é tão desenvolvido. Então elas não têm essa capacidade de raciocínio muito claro e de controlar os impulsos, que é um sinal de vida adulta, né, de maturidade. Falando do córtex pré-frontal, é uma coisa que ele falou que para mim fez muito sentido no meu dia a dia, quando eu começo a me perder nas leituras ou eu perco o foco no trabalho, é que o nosso cérebro, desde os nossos ancestrais, ele foi voltado para a novidade. Então a gente sempre busca novidade. Essa é até uma explicação do porquê a gente fica entrando em Facebook e Instagram toda hora para ver o feed de notícias. A gente é louco para saber o que está rolando, a gente quer coisa nova para absorver. Então, nosso cérebro ele foi desenhado ao longo da nossa evolução para ser capaz de perceber as alterações do nosso ambiente. O que acontece é que qualquer pequena interferência chama a nossa atenção, e quando chama a atenção a gente perde o foco. Então, por exemplo, se algum brilho na janela acontece, você desvia o olhar. Se algum barulho na rua surge, você perde o foco. Então a gente tem essa propensão a se inclinar para o que é novo. Então, como uma estratégia, a gente tem que procurar ambientes, situações para a gente ter o maior foco possível numa atividade. Ele fala que quem se programa, se planeja para não ser interrompido, seja por redes sociais, seja por e-mail, por telefone, ou qualquer outra coisa, qualquer outro estímulo, reage melhor, tem melhores resultados. Isso tem um custo neuroquímico menor. Por quê? Porque quando a gente perde o foco, o nosso cérebro tem que mudar toda a forma de organização que ele estava. Então ele sai de uma coisa, ele vai para outra, então ele tem que buscar novas associações, ele tem que resgatar memórias e tudo isso custa energia. Acontece que quando você desvia seu foco, por exemplo, você está escrevendo um texto, escrevendo um e-mail e você recebe uma mensagem no WhatsApp, você pega o celular para responder. Naquele momento, o seu cérebro tem que trocar o que ele estava fazendo. Isso custa energia. Quando você volta para responder o e-mail, ou continuar uma leitura, quase todas as vezes você tem que retornar à leitura porque seu cérebro já perdeu a orientação. Então isso tem um custo. Ao longo do dia isso gera um estresse cognitivo muito grande, o que acarreta um desempenho baixo. Só para ter uma noção do ônus que é você ser interrompido, quando você está fazendo alguma tarefa e você recebe uma notificação no celular, você pode até ser resistente. Não vou olhar agora, eu estou ocupado. Pelo simples fato de você saber que tem uma notificação lá, o seu cérebro ativa uma região de curiosidade. Alguns estudos mostram que a gente tem uma perda de até 11 pontos no nosso QI por causa desse desvio de foco. Você fica tão ligado e com tanta vontade de ver o que tem naquela notificação que você não consegue mais se concentrar no que você está fazendo e você vai ter que olhar aquela notificação.
Agora vamos para o top 5 aprendizados. O primeiro deles é que alternar de uma tarefa para outra exige mais energia do que você ficar focado numa única tarefa. É até estranho isso, mas um dia extremamente focado, ele é muito mais produtivo do que um dia com tarefas alternadas. Por quê? O nosso cérebro, quando ele mergulha numa tarefa, quando ele consegue criar todas as conexões possíveis e começa a trabalhar, ele rende muito. Porque quando ele está nesse processo, custa menos energia. Ele roda meio que num piloto automático. Quando você fica alternando muito, quando você tem muita coisa para fazer, quando você é interrompido o tempo todo, a gente é pouco efetivo. Porque a gente leva alguns minutos para retomar o foco. Se você é interrompido de hora em hora, provavelmente você perde de 5 a 15 minutos por hora para conseguir retomar aquele super foco para resolver aquela tarefa. Agora imagina isso no dia a dia, numa semana, num mês, em anos de trabalho, que a gente vai ter um déficit muito grande. Segundo, clareza. Para a gente concluir uma tarefa, a gente precisa ter noção do começo e do fim dela. Muita gente se atrapalha para resolver suas tarefas, às vezes por perfeccionismo ou por falta de clareza, e começa a prolongar muito. Não sabe quando terminar, sempre colocando um detalhe, sempre colocando uma coisa a mais. Então é sempre bom, antes da gente começar uma tarefa, saber quando ela começa, aonde ela está, qual estágio está e o que esperar, qual o resultado final. E aí partir para cima. Então eu vou escrever 2.000 palavras. Então eu encaixo o artigo dentro dessas 2.000 palavras e o artigo está escrito. Não fica buscar prolongar muito sem ter um horizonte. Isso é muito danoso, isso vai drenando nossas energias, aumenta a procrastinação e os resultados são ruins. Terceiro aprendizado. O autor diz que o princípio fundamental da mente organizada é externalizar nossos pensamentos. O que isso significa? Toda vez que você tem uma preocupação, tem uma ideia, tem uma tarefa, tem alguma dívida com alguém, não guarde isso na sua cabeça. Não fique acumulando. Anote num bloco de notas, num caderno, armazene essas informações fora de você. Isso vai tirar um peso da mente, vai dar capacidade da mente fluir em outros aspectos e vai tornar a gente mais produtivo no médio e no longo prazo. O quarto aprendizado, a maior diferença de um especialista e de um novato é que o especialista sabe no que dá foco. Olha que legal, né? A única diferença mais gritante de um especialista para um novato é que o especialista, como já percorreu um longo caminho, ele sabe para o que dizer não. O novato é o cara que ainda está mergulhado num oceano de informação, totalmente perdido, não sabe o que priorizar e com isso seu desenvolvimento é mais lento. Então ele demora um bom tempo para se tornar um especialista porque ele está nadando nesse mar de informação e está aprendendo a dizer não. Então o especialista é o cara que aprendeu a falar não. Ele sabe aonde focar a sua energia. Ele sabe que existe milhares de vídeos, textos, artigos, podcasts, mas para os grandes objetivos que ele tem, ele sabe o que priorizar, ele sabe o que dar foco. Quinto aprendizado, os estudos comprovam que não existe uma pessoa multitarefa, ninguém é capaz de ficar fazendo 1000 coisas ao mesmo tempo. Às vezes a gente vê por aí uns caras super-herói, a realidade é que a neurociência mostra que essas pessoas no final não estão tendo um desempenho máximo, elas estão desfocando muito e elas não estão atingindo a melhor performance possível. E o pior de tudo é que isso acarreta um grande dano para o sistema cognitivo, porque gera estresse, a mente não cria associações fortes, sólidas para aquelas memórias e para aqueles aprendizados e no final do processo você acaba perdendo mais tempo do que ganhando, tentando fazer tudo ao mesmo tempo. Não deixa de conferir o Facebook, quase todo dia tem conteúdo novo, com artigos, com ideias, com vídeos que eu encontrei e acho relevante para a comunidade de negócios. Gostou? Se inscreva no canal porque semana que vem tem mais um vídeo com mais um livro. Tchau!